3 em cada 10 brasileiros pretendem comprar imóvel visando investimento, diz pesquisa. Porém, você deve estar se questionando se vende o seu imóvel para investir em algo melhor ou se continua com ele recebendo os aluguéis. E a verdade é que ter um imóvel físico hoje visando apenas os aluguéis não é um bom negócio. Porque quando você soma todos os seus gastos, vacância, as taxas, o imposto, os custos, o rendimento pode ficar muito baixo. E provavelmente você já está sentindo isso no seu bolso, é por isso que você clicou nesse vídeo. E o que muitos investidores estão fazendo é começar a migrar para os fundos imobiliários. Por isso, nesse vídeo, eu vou te dar uma planilha que eu vou te mostrar de forma gratuita. É só você clicar aqui embaixo no link que você vai receber exatamente a mesma planilha que eu vou utilizar nesse vídeo, que é uma planilha muito fácil para você calcular o seu rendimento com o imóvel físico e o seu rendimento caso você investisse em diferentes carteiras de fundos imobiliários. A gente vai trabalhar aqui, pessoal, com números reais, projeções reais para você. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa reforçar aqui é que você pode ganhar dinheiro com imóveis através da valorização do ativo, e aí você vende futuramente esse imóvel e lucra ali com um ganho de capital, e aí você vai pagar imposto sobre essa venda, e aí no caso dos imóveis físicos, você vai pagar 15% sobre o lucro de imposto. Já nos fundos imobiliários, esse imposto é um pouquinho maior, é de 20% no momento da venda sobre o ganho de capital. E agora vamos falar sobre a valorização. No caso dos imóveis físicos e dos fundos imobiliários é bem semelhante, porque o imóvel físico ele vai se valorizando geralmente, ele vai seguindo a inflação, e no caso dos fundos imobiliários também, porque os fundos imobiliários eles compram imóveis físicos. Dentro dos FIIs existem imóveis físicos que as gestoras fazem a compra, a diferença é que você pode comprar pequenas frações desses imóveis, porque o fundo imobiliário é negociado em bolsa. Então, tanto o imóvel físico como a cota do fundo imobiliário, ela tem potencial para se valorizar. Agora vamos falar dos custos. No caso dos imóveis físicos, existem diversos custos embutidos, taxas que você precisa pagar, reforma, manutenção, taxas de administração imobiliária, Se você tiver ali uma imobiliária fazendo a intermediação, você vai ter que pagar ela. Condomínio, a pessoa que está alugando ali paga, mas se não tiver alugado, você tem que pagar o condomínio, então é mais um custo. E o IPTU também. Então, olha só a quantidade de custos que você precisa colocar na conta quando você pensa em ter um imóvel físico para viver ali dos aluguéis. Já no caso dos fundos imobiliários, não existe absolutamente nada disso. Para você comprar e vender na corretora, as corretoras hoje não cobram taxa de corretagem, então na própria iHub Investimentos, a taxa de corretagem para FIIs, fundos imobiliários, é zero. E quando a gente fala da taxa do fundo imobiliário, sim, existe uma taxa que se chama taxa de administração, que é para o gestor, a equipe, a administradora e a gestora, para eles cuidarem de tudo. Então você tem zero preocupação, zero burocracia, é só você enviar a ordem de compra e depois, quando você quiser vender, enviar a ordem de venda. E as taxas de administração dos fundos imobiliários giram na média de 1%. Então essa taxa já é descontada automaticamente ali da cota ao longo dos meses, ela vai sendo provisionada aos poucos e você vai pagar essa taxa anualmente. Você nem precisa se preocupar em, eu tenho que pagar um boleto, eu tenho que ir em algum lugar. Não, já é descontado ali automaticamente do valor da cota. Então é muito tranquilo e esse é o único custo, e você vai ter zero preocupação com o inquilino, com reforma, com todas essas coisas aqui que eu falei do imóvel físico, você não vai ter que se preocupar. E por último, a questão dos impostos em relação ao aluguel. No caso do imóvel físico, vai aparecer na tela para você, caso você tenha rendimentos mensais até R$ 2.259, você não vai pagar, mas se você receber mais do que isso do seu imóvel, você já começa a pagar imposto. Então, se você está pensando em ter 1, 2, 3 imóveis, 1, 2, 3 kitnets
e quer ir construindo e ir alugando cada vez mais imóveis, você vai pagar muito imposto se você já receber, por exemplo, de 3.700 a 4.600 por mês. Você já vai cair na alíquota de 22,5%. Gente, é muito imposto. Acima de 4.600 já vai para 27,5%. E aqui a grande diferença é que nos fundos imobiliários, os aluguéis, eles são isentos. Então não importa se você recebe R$100, R$500, R$1.000, R$1.500, R$2.000, R$3.000, R$10.000 de aluguéis dos fundos imobiliários. Hoje, os aluguéis dos FIIs são isentos de imposto de renda. O que eu quero te mostrar aqui na planilha é o quanto você pode ganhar com o seu imóvel através dos fundos imobiliários. Então, vamos fazer uma simulação aqui. Vamos colocar, por exemplo, que você tem um imóvel de R$500 mil. Hoje a média, né, do que você consegue receber ali em imóvel físico gira em torno de 0,5 sobre o valor do imóvel. Por quê? Descontando ali todos os custos, se você cobrar muito mais do que isso, você geralmente não consegue alugar, porque se for um apartamento, a pessoa também vai ter que pagar condomínio, tem outros custos e aí acaba ficando muito caro. Então a média, pelo menos aqui em São Paulo, vai girar em torno de 0,4, 0,5, num cenário ali melhor 0,6, então eu tô colocando uma média de 0,5, que seria um aluguel mensal que você receberia de R$2.500. Então aqui ele já vai te dar a porcentagem 0,5 e o quanto você receberia de renda anual bruta, porque, como eu falei, precisa ser descontado o imposto de renda e aí vai depender de quantos imóveis você tem e qual alíquota ali você vai precisar pagar. Se eu colocar aqui, por exemplo, R$3.000, seria equivalente a 0,6 sobre o valor do imóvel. Agora vamos comparar com os fundos imobiliários? Então aqui eu coloquei o mesmo valor, só que olha só, aqui está dividido em 3 categorias. E por quê? Dentro dos fundos imobiliários existem FIIs mais conservadores, fundos imobiliários para um perfil mais moderado e fundos imobiliários que acabam correndo mais risco para buscar entregar um retorno maior ali para o investidor. Então você pode escolher qual caminho você quer seguir. Se você quiser uma carteira, se você tem bastante receio, tá com muito medo ainda, né, de começar nos fundos imobiliários, você pode pedir ali para o profissional, para o seu assessor, o seu especialista em investimento, montar uma carteira bem conservadora, né, de fundos imobiliários de altíssima qualidade, que vão pagar ali um dividendo mais tranquilo, algo em torno de 0,6. Só que lembrando, isso aqui já é isento, né? Você receberia em torno de R$3.000 por mês ou 36 mil no ano, totalmente isento. Se você montar uma carteira com um perfil mais moderado, a gente já consegue tranquilamente em torno de 0,8, que daria já R$4.000 de renda para você. E uma carteira mais agressiva, você já conseguiria 0,9 até 1% ao mês isento de imposto, que daria aqui em torno de R$4.500 até R$5.000. Aí você talvez me questione, Carol, mas será que rende tudo isso mesmo, né? Da onde você está tirando essa informação? Então vamos lá. Eu peguei aqui para mostrar para vocês uma carteira de fundos imobiliários da XP. Eu, Carol, particularmente gosto dessa carteira, mas você pode buscar na corretora que você investe, enfim, existem diversas carteiras de fundos imobiliários. Eu peguei essa aqui que tem um histórico legal, já existe, né, desde 2017, então já tem um histórico para a gente analisar, e isso é muito bom. Então aqui a gente consegue olhar o que aconteceu nos meses passados, né, então essa carteira aqui é de dezembro de 2025, então aqui a gente consegue ver qual foi o rendimento em novembro, em outubro, em setembro, e aí a gente consegue ver, dividendos que quase todos os meses girou em torno de 1%, 0,9%, 1%, 0,9%, praticamente todos os meses. O que acabou entregando nos últimos 12 meses, 12%, ou seja, praticamente o dobro do que um imóvel físico tradicional. Quando a gente olha aqui, o yield anualizado, a gente consegue ver que cada fundo imobiliário paga um dividendo diferente. Por exemplo, esse aqui, o MCCI 11, é um fundo imobiliário que pagou 13,7, né? Então é bastante coisa. Só que tem outros na carteira que pagaram menos. Por exemplo, esse aqui, o LVBI 11 de
ativos logísticos já pagou bem menos, pagou 8,1. Então aqui o profissional ele vai montar uma carteira com vários fundos imobiliários até para diminuir o risco e deixar bem diversificado. E aí aqui embaixo ele vai colocar uma média desses dividendos dessa carteira que os investidores recebem, que aqui no caso foi de 11,5, ou seja, muito próximo ali de 12, né, que seria quase praticamente 1% ao mês. Então tá aí para você a prova de que é possível. Eu também vou disponibilizar a planilha aqui para vocês baixarem. É só vocês colocarem os valores aqui nessa parte mais clarinha da planilha para você colocar o valor do seu imóvel e fazer os cálculos aqui de acordo com a sua realidade. Então é só clicar no link aqui embaixo que a gente te envia pelo WhatsApp. Tá bom? Totalmente sem custo. E se você quiser começar a investir em fundos imobiliários, pode enviar também uma mensagem que os especialistas em investimento da iHub conseguem te direcionar e te auxiliar. Então por hoje é só. Bons investimentos aí em fundos imobiliários. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo!